Bom dia! Seja o seu dia abençoado, iluminado, consagrado, santificado pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. Hoje, segunda-feira, dia 23 de setembro. Essa data é uma data profética, viu? Por isso que eu vou orar o Salmo 23 no dia de hoje. Quero declarar que todas as promessas do Salmo 23 te alcance, te atinja. Aleluias. Glória seja ao nome, glória seja dada ao nome do Senhor. Esse Deus é lindo, esse Deus é poderoso. Já vou orar, já vou falar com Deus. Em cima do Salmo 23. Agora, antes de orar o Salmo 23, eu preciso te entregar algo. Preciso que você ouça algo. Por favor. Deus, Ele não gastou 100 anos para fazer a arca. Não, não foi isso. Na verdade, a maior demora foi Deus fazer um Noé, mudar Noé. Fazer Noé entender que o plano de Deus estava de pé. Escute com muita atenção. As águas do dilúvio inundou a terra, mas não inundaram os planos de Deus. Não. Deus chamou Noé. Quando Deus chamou Noé, a Bíblia vai dizer que Noé não era carpinteiro. Não, Noé ele era agricultor. Noé plantava vinho, uva. Ele era dono de uma vinha. Por isso que a Bíblia vai dizer que Noé ele se embriagou, né? Acabou não vigiando, se afobou, né? Quando ele viu aquela vinha florida, né? Ele acabou então se embriagando. E um dos filhos de Noé viu Noé nu, despido. E aí foi lá falar para os irmãos, e os irmãos vieram por trás e cobriram Noé. Deus é aquele que ele não encobre o seu pecado. Não pense que Deus vai passar a mão na sua cabeça e vai encobrir os seus erros. Não, ele vai encobrir você. Ele vai proteger você. Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Saiba entender isso. Deus não vai coadunar, Deus não vai ficar do lado do pecado. Ele fica do lado do pecador para salvar ele. Mas depois que esse pecador conhece a verdade, ele precisa abandonar o pecado e passar a buscar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus deu uma ordem para ele fazer uma arca. E a arca foi 100 anos para construir aquela arca. Só que a maior demora não foi a arca, foi mudar Noé. Foi mudar Noé. Olha, o ser que mais dá trabalho para Deus é o ser humano. Você vê que hoje o homem consegue domar o animal mais feroz da selva. Tem gente que cria cobra, tem gente que cria elefante, leões, feras, animais que são ferozes, mas quando eles são domesticados, quando chega uma hora que o animal feroz, quando ele é ensinado, ele vira um ser tranquilo. Mas o ser humano assim não existe, nem Deus. Só tem uma maneira, só existe uma forma do ser humano ser mudado, quando o Espírito Santo entra nele. Quando o Espírito Santo entra naquela pessoa, aí ele é transformado. A Bíblia vai dizer que não foi 100 anos. Noé gastou 100 anos para construir a arca. Se Deus quisesse, Deus descia e fazia aquela arca em 1 hora, em 1 dia. Mas a demora não foi só fazer a arca. A demora foi mudar Noé. A demora foi transformar Noé. Mudar a visão de Noé.
mudar a forma que Noé via as coisas. Eu quero orar. E a minha oração nesse dia de segunda-feira é para Deus mudar a visão, a mente. Olha, nada mata mais uma pessoa do que uma mente confusa, uma mente duvidosa. Tem gente que se muda, olha, escute, se muda a mente, muda a vida. Tem gente que ela tem uma mente escrava do passado. Tem gente que o problema dela não é, a doença dela não é uma doença, é aqui, ó. A mente, tem gente que a mente é pequena, a mente é bloqueada. Tem gente que ela tem uma mente ruim. Por isso que, por exemplo, vou dar um exemplo. Você trabalha num lugar. Você trabalha num lugar. E alguém naquele lugar te vê com maus olhos. Você teve um problema com uma pessoa ali e tal. Aquela pessoa tem na mente dela que você não presta. A pessoa é a mente da pessoa. A mente é o governo do corpo. A mente domina o corpo. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter uma mente de Cristo. A mente boa, a mente sadia, uma mente pura, uma mente iluminada. Tem gente que ela tem uma mente diabólica, ela tem uma mente que ela fica ali o tempo todo maquinando o mal, deduzindo o mal. Tem gente que ela ficaria tão feliz de saber que as coisas para você deu errado. Tem gente que ela ficaria muito feliz de saber que você morreu. Mas elas não vão... Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Isso não vai acontecer. Elas irão continuar tristes, amarguradas, amargurados, travados, trevosos, porque tudo aquilo que eles desejam, que eles pensam contra você, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque Deus é aquele que Ele te escolheu dentro de um propósito. Dentro de um propósito, Deus te escolheu. Você está tomando posse do que eu estou te entregando? Eu quero que você pegue um azeite. Você tem óleo aí, você tem azeite aí, unja sua mente. Peça para Deus te dar uma mente boa, uma mente sã, uma mente iluminada, uma mente abençoada, para você ter bons olhos, uma boa mente, sabe? Peça para Deus, peça para o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia vai dizer, no Salmo 23, que Davi disse, unge minha cabeça com óleo. Por que Davi pediu para Deus ungir a cabeça dele? Porque Davi ali se colocou como ovelha. Davi entendia de ovelha, porque ele era pastor de ovelha. Então, era comum os pastores pegar óleo e colocar na cabeça das ovelhas, porque o óleo quebra o atrito, espanta as moscas, os mosquitos. Ei, mosquito, mosca, as coisas, os insetos ficavam na mente, na cabeça das ovelhas, e as ovelhas não tinham nem tempo para comer. E quando as ovelhas não têm tempo para comer, ficava magra. Tem gente que o inimigo está perturbando ela de uma forma tal que elas não têm tempo para viver. Tem gente que elas querem tanto o teu mal, elas perdem o tempo delas pensando em você. O tempo que elas perdem com você, querendo o teu mal, se elas pegassem esse tempo e fossem estudar, trabalhar, fazer algo para elas, aí elas estariam muito bem. Tem muita gente com a vida travada, porque o invejoso, a inveja, o mal, a maldade não destrói só a vítima, não. Não. E se a vítima for de Deus, oxi. Se a vítima, por exemplo, um exemplo, a ala direita
ou a ala esquerda. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa X faz uma maldade contra a pessoa Y. Se a pessoa Y tiver Deus, aquela maldade que foi feita para ela volta para a pessoa X. Volta. E volta pior. Volta pior. É igual a Bíblia diz que quando sai um demônio de um corpo, de uma casa, de uma vida, se aquela pessoa não tomar cuidado, aquele demônio volta para aquela mesma vida com piores, com mais 7 piores do que ele. Tem gente que a vida dela tá indo de mal a pior. Vai ficar pior. Tem gente que a vida dela vai ficar pior. Sabe por quê? Porque ela tá te perseguindo. A vida de Saul virou um inferno. A vida de Saul virou um inferno. Por quê? Porque ele começou a perseguir Davi, o escolhido de Deus, o filho de Deus. Saul não sabia que tinha um profeta, tinha um sacerdote, tinha os levitas. Todo Israel estava orando por Davi. Tem pessoas orando por você. Eu não sou o primeiro, eu sou o único pastor que está orando por você. Não sabia disso? Você sabia que eu não sou o único pastor que ora por você? Tem missionárias, tem obreiras, tem obreiros, tem bispos, tem pastores. Deus levantou um time dele. Tem gente que acorda de madrugada para orar por você. Sabia disso? Tem pessoas que Deus incomoda elas de madrugada para orar por você. Então a minha oração nesse dia de segunda-feira é para Deus pegar todo o atrito, todo inseto, toda parasita, tudo aquilo que quer roubar o teu tempo. O diabo não é besta não. O diabo joga um monte de coisa na mente da pessoa e se a pessoa não tomar cuidado, aquilo acaba com a vida dela, aquilo destrói a vida dela. Destrói a vida dela. Tem pessoas que a vida delas estão se acabando. Posso te dar um conselho? Não perde tempo com aquilo que não faz parte da tua história. Não perde tempo com aquilo que no final, se você colocar na esquina, ninguém quer. Ninguém quer. Meu Deus do céu, ovelha de Deus. Não perca tempo. Meu Deus do céu. Eu estava conversando com uma colega de trabalho. A gente conversando, ela me falou, pastor, ora por mim e tal. Não sei o que, tal. E aí ela pediu para orar por ela e tal. Aí a gente estava sentado assim. Aí chegou uma pessoa e conversou com ela. E falou para ela que tinha alguém que estava com raiva dela. Quer dizer, ela não sabia. Ela não sabia. A pessoa com raiva dela e ela não sabia. Tem gente tramando maldade contra a sua vida. Tem gente arquitetando que você nem sabe. Mas nem precisa você saber. Tem coisas que Deus não deixa você saber. Tem coisas que Deus faz questão de não deixar você saber. Tem coisas que Deus, ele faz, ele fecha os seus olhos, tapa os seus ouvidos, sua boca. Quando você vai ficar sabendo de alguma coisa, já foi resolvido, já foi quebrado, já foi anulado, já foi desfeito, o inimigo já não existe mais, o mal já foi resolvido. Deus é aquele que cuida de você até enquanto você dorme. Quando você está dormindo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Tem gente que Deus levantou elas para elas orar por você, clamar por você, lutar por você. Eu vou orar por você agora. Eu vou pedir o Espírito Santo debaixo dessa oração do Salmo 23 para ele te guardar, para ele te livrar e para ele te proteger. Tá bom? Você que deseja semear nessa obra, ajudar essa obra, você que deseja ser uma coluna dessa obra, você que deseja ver essa obra crescer, eu louvo a Deus pela tua vida. Sempre aparece embaixo aqui os dados bancários da igreja, para você que diz assim, pastor, eu quero ajudar essa obra, eu quero ser uma mão, um remo, uma coluna dessa obra, tá bom? Que Deus possa te recompensar milhões de vezes mais. Não
se estresse com aquilo que às vezes você traz para dentro de você e você fica sem dormir, sem comer, fica sem paz. Não faça isso. Se preocupe em agradar a Deus, em servir a Deus. Se preocupe em orar. Se preocupe em fazer aquilo que Davi fez. Louvar ao Senhor, buscar ao Senhor, ser fiel ao Senhor. Veja que Saul, não foi Davi que matou Saul. Não. Ele mesmo se matou. O teu inimigo está sendo preparado uma armadilha, uma forca, uma cova. Está sendo escute, algo está sendo preparado para o seu inimigo. A cova que ele abriu para você, a forca que ele preparou para você, as palavras que ele lançou contra você, vai voltar tudo para eles. Não suje suas mãos. Você não tem noção. Você não tem ideia do que está sendo preparado aqui nessa terra e também no céu para derrotar aqueles que tentarem contra a sua vida, contra a sua história. Você é menina dos olhos de Deus. Você crê? Deixa eu mandar um abraço para a missionária Luísa. Deus abençoe Luísa e todos os grupos de WhatsApp do Brasil e do mundo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, Ele guia-nos mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Ele guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consola. Prepara, Senhor, uma mesa na presença dos nossos inimigos. E unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, e que nós possamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Unja a sua cabeça com óleo e receba essa unção, essa proteção. O meu Deus consagra esse copo de água. O meu Deus abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe e até o cair da tarde.